Donald, fevereiro de 1919, capítulo 30. 1 de fevereiro. A. Ponto. Embarcou hoje no navio que a levará para a Índia. Estou tão triste que não consigo explicar. Ela é maravilhosa em tudo. Tão calorosa e sábia. O oposto de qualquer outra garota que já conheci. Não sei como vou conseguir ficar sem ela pelas próximas semanas. E amanhã preciso retornar a Estbury para tentar convencer minha mãe de que precisamos vender a propriedade. Temo a reação dela, para ser honesto. 19 de fevereiro. In Estbury. Mamãe ainda se recusa a deixar o quarto, dizendo que está morrendo de uma doença terrível, mas o médico não diagnosticou nada fisicamente. A casa toda sabe que ela ainda está emburrada por causa do casamento de Selina com Henry. Recebi um telegrama lindo de A. que completou 19 anos a bordo do navio há 3 dias. Suas palavras de amor me sustentam. Ela chega a Calcutá em 2 semanas. Posso apenas ter esperanças de que ela volte logo. Respondi com outro telegrama dizendo quanto a amo. Quer minha mãe goste ou não, vou falar com ela hoje. Não podemos continuar assim por muito tempo. Preparando-se, Donald bateu à porta do quarto de sua mãe. Ele ouviu o som das porcelanas encostando-se uma à outra e finalmente um quase inaudível, entre aspas, entre. Olá, mãe, posso abrir as cortinas? Está tão escuro aqui que eu mal consigo vê-la. Se você insiste. Mas a luz machuca os meus olhos, Maud respondeu, com a voz trêmula. Donald abriu uma das cortinas e caminhou até sua mãe. Posso me sentar? Coloque uma cadeira aqui do meu lado. Ela indicou com um esforçado movimento dos dedos, sobre os lençóis. Donald fez como ela pediu. Como você está? Nada melhor. Pelo menos está um pouco corada. Provavelmente é o rouge que pedi para Bessie aplicar no meu rosto esta manhã. Maud respondeu rudemente. Me sinto pior a cada dia. Donald respirou fundo. Mãe, entendo que você não está bem, mas há algumas coisas que precisamos discutir. Como a sua irmã se casando com aquele francês horroroso? Seu pai deve estar se virando no túmulo. Donald pensou em seu pai amoroso e carinhoso e sabia que ele ficaria feliz por Selina ter encontrado alguém depois da tragédia que sofreu. O que está feito, mãe. Não há nada que possamos fazer para mudar. Selina é adulta e deve tomar suas próprias decisões. Se você não aprova, por que vai comparecer a esta cerimônia sórdida? Maud retrucou. Ninguém em Londres estará lá, com certeza. Ela é minha irmã, mãe. E para ser sincero, gosto de Henry. Acho que ele ama Selina e vai cuidar bem dela e de Eleanor. Nesse caso, o que você deseja discutir comigo? Maud mudou de assunto. Ele se preparou para dizer o que precisava. Mãe, a propriedade está com grande prejuízo financeiro. E se eu não fizer algo logo, a casa vai literalmente cair sobre nossas cabeças. O banco pode até mesmo decidir confiscá-la por causa do tamanho do nosso débito. Sua mãe não respondeu, então Donald continuou. É trágico, mas a única coisa a fazer é vender. Rezo para encontrar um comprador, com dinheiro suficiente para reconhecer o potencial do lugar e cuidar dele. Com isso, os olhos de Maud rapidamente buscaram os de seu filho. Mesmo sob a luz fraca, Donald pôde ver que eles expressavam um horror ignóbil. Vender Estbury Hall? Ele viu sua mãe jogar a cabeça para trás e cair na gargalhada. Donald, ainda que eu reconheça que a casa precisa de reformas, acho que você está exagerando. Claro que não podemos vender.
Está na família desde os idos de 1600. Bem, mãe, passei o último mês conversando com nossos bancos, com o contador e com o administrador, e todos concordam. A propriedade está falida e ponto final. Sinto muito, mas é assim que as coisas são. Donald, a voz de Maud se elevou de repente das profundezas de sua doença debilitante. Posso tolerar muitas coisas, mas nunca, nunca vou concordar em vender Astbury Hall. Mãe, Donald respondeu com toda a calma que pôde. Você deve se lembrar de que há 3 meses, quando me tornei maior de idade, o Hall foi passado legalmente para mim. Portanto, a decisão é minha. Por mais triste ou detestável que isso seja para todos nós, precisamos vender. Ou enfrentar os oficiais de justiça, que virão nos retirar à força. Com isso, Maud caiu sobre os travesseiros e levou a mão ao coração. Como você pode ser tão cruel? Sou uma mulher doente e você me dá essa notícia. Estou com uma terrível dor no peito. Por favor, chame Bessie, chame o médico. Donald a olhou e notou que seu rosto realmente estava pálido. Mãe, por favor, eu não quis aborrecê-la, mas não temos escolha. Ela estava ofegante agora, tentando recuperar o fôlego. Donald se levantou. Vou chamar o Dr. Trefoses. Sinto muito por tê-la deixado angustiada assim. Ele suspirou e deixou o quarto. O Dr. Trefoses veio imediatamente. Ele examinou o molde e encontrou Donald esperando apreensivo do lado de fora do quarto. Ela está sofrendo de algum tipo de ataque nervoso. Ministrei um sonífero e volto pela manhã para ver como ela está. Contudo, pelo bem de todos nós, ele acrescentou com rigidez. Sugiro que por enquanto não mencione mais o assunto que discutiram mais cedo. 10 de março. Recebi um telegrama de A. informando que o navio aportou em segurança na Índia e que ela está a caminho de Cote Bihar. Minha mãe ainda se recusa a deixar o quarto ou a permitir que eu entre e fico perambulando pelo hall, em um estado constante de ansiedade e desespero. Passei a tarde escrevendo uma longa carta para A. no palácio para me consolar. A atmosfera sombria que cobre Astbury no momento é palpável. Os criados são sempre os primeiros a farejar problemas. E acho que sabem que alguma coisa está prestes a acontecer. Hoje de manhã recebi um agente de imóveis. A propriedade foi avaliada e vale muito pouco considerando o que contém. Mas pelo menos será o bastante para saldar o débito e comprar uma casa muito menor para mim e para A. no interior. Suficiente também para minha mãe pagar por algo similar. Abril chegou. E Donald estava contente com os dias claros de primavera, que davam vida ao jardim e faziam o tojo ganhar um tom amarelo vivo. Mas, ao tirar Glory dos estábulos dessa certa manhã, um temor insistente o consumiu. Ele não tinha notícias de Annie havia quase um mês, desde que ela havia chegado ao palácio de Cote Bihar. Enquanto incitava Glory a ir mais rápido, e a trotar pela várzea, pequenos demônios começavam a corroer a sua confiança. Ela havia voltado para a Índia para encontrar outro. Afinal, era uma mulher bonita com muitos atributos, não uma princesa, mas uma aristocrata com o tipo de criação, graça e inteligência que qualquer homem consideraria atraente. Ele era um lorde da Grã-Bretanha, sim, mas um lorde falido que, assim que Astbury fosse vendida, não teria um reino para governar. No último mês, Donald começou a perceber que sua educação o preparara apenas para ser um membro da nobreza e administrar suas propriedades e criados. A menos que ele retornasse ao exército, uma possibilidade que o assustava,
O que ele faria no futuro se a propriedade fosse vendida? Desmontando às margens do riacho, onde ele e Anne haviam se conhecido melhor naquele primeiro verão, ele se deitou sobre a grama para pensar. Depois de suas experiências na guerra, uma vida de ócio, sem propósito, parecia inútil. E ele se sentia culpado. Culpado porque era ele quem apagaria centenas de anos de história de Astbury Hall. Ele se pegou tentando pensar outra vez se havia uma maneira de salvar a propriedade, mas nenhuma ideia plausível se revelou. Sabia que se houvesse um meio, ele não pensaria duas vezes, não apenas por causa da história de sua família, mas também porque pelo menos estaria fazendo algo que valesse a pena para as 200 e poucas pessoas, entre criados e fazendeiros locais que dependiam dele para ter seu sustento. Sem contar sua mãe, que apesar da teatralidade recente, estava genuinamente arrasada por ter que partir. Donald se levantou e montou Glory outra vez. Disse a si mesmo que deveria aceitar o destino e se concentrar em um novo futuro com Anne e, com isso, descobrir um novo propósito para a sua vida. 15 de maio. Ontem, finalmente minha mãe deixou o quarto. Não recebo notícias de A. há quase 10 semanas. Escrevi inúmeras cartas para o endereço que ela me deixou no palácio, mas não recebi nenhuma resposta. Onde ela pode estar? Nunca me senti tão perto do fundo do poço. Talvez ela tenha se esquecido de mim. Talvez ela, com sua amiga Indira, tenha encontrado um príncipe indiano e fugido com ele. Donald jogou a caneta sobre a escrivaninha, se levantou e olhou mal-humorado pela janela do quarto. O sol estava alto no céu e o dia estava agradável, mas ele não conseguia apreciar. Pensamentos assustadores sobre Anne e seus motivos para não responder a ele inundavam sua mente constantemente. Ou talvez, pensou, suas cartas simplesmente não chegassem até ele. O serviço de correios entre a Inglaterra e a Índia era famoso pela ineficiência. Mas ele sabia que não descansaria até ter notícias dela. Durante o café da manhã, ele encontrou sua mãe comendo bacon com ovos. Estou contente por ter você melhor, por ver você melhor, mãe. Com um esforço, ele esboçou um pequeno sorriso. Sério? Bem, você sabe como o inverno me afeta, mas o verão está quase começando e há tanta coisa para fazer. Maud passou uma carta sobre a mesa. Alguns amigos do seu pai sugeriram uma possível visita. Claro que eu disse que podem vir. Donald leu a carta, que vinha de um endereço de Nova York. Aqui diz que eles chegarão em 7 semanas. Mas quem são os Drummers? Ralph Drummer é o patriarca de uma das famílias mais antigas e ricas de Nova York. Acredito que ele seja dono de um banco e sua esposa Cissy, pelo que me lembra, é encantadora. Eles têm uma filha, Violet, que é quase da sua idade. Ela parece estar viajando pela Europa, mas encontrará os pais aqui, em algum momento durante o verão. Donald ficou surpreso com o entusiasmo aparente da mãe. Maud considerava a maioria dos americanos medíocres. Bem, contanto que você esteja bem para entreter a visita, mãe. Fico feliz com a ideia de que rever velhos amigos a alegrou. Sim, acredito que estou contente, Maud sorriu para o filho. Já que ela estava de bom humor, Donald resolveu mencionar Celina. Talvez enquanto seus amigos estiverem aqui, você possa pensar em convidar Celina para uma visita. Sei que a pequena Eleanor está com saudade de sua avó de Astbury. Você sabe muito bem, Donald, que, enquanto estiver casada com aquele homem, Celina nunca mais será bem-vinda nesta casa. Fui clara?
Donald respirou fundo, sabendo que, como Lord Astbury e proprietário legal de Astbury, tinha direito de desconsiderar as ordens de Maud e convidar Celina quando bem entendesse. Contudo, haveria consequências inevitáveis se aborrecesse sua mãe, quando ela parecia melhor, e no momento ele não estava disposto a enfrentar tal situação. 9 de junho. Em Londres, para ver o gerente do banco outra vez. Mais notícias ruins. O tempo está se esgotando e preciso fazer planos para colocar a propriedade à venda logo. Fui visitar a supervisora de A. no London Hospital em Whitechapel e ela me disse que também não tem notícias. Encontrei Celina brevemente e ela disse que encontrou Indira e seu novo marido no sul da França. Anne havia dito a Indira que estava voltando diretamente para a Inglaterra quando deixou Paris em maio. Realmente estou enlouquecendo de tanta ansiedade. Sem ela, o que me resta? 14 de julho. Ralph Drumner e sua esposa Cissy chegaram a Astbury há uma semana. Eles parecem educados e, apesar do estado degradado da casa, estão encantados em ficar em uma mansão com um lord inglês de verdade presente. Cissy até fez uma reverência quando chegou. Acho que Ralph Drumner é bem mais astuto do que parece. Ele é claramente tão rico quanto o rei Cresso. Cissy veste a última moda de Paris e vive coberta de diamantes. Ficarão aqui por 2 meses, entre aspas, conhecendo a Inglaterra, como eles costumam dizer. E amanhã a sua filha Violet chega. Assim, ainda sem notícias de A. Meu coração lentamente congela de medo, uma vez que não consigo pensar em bons motivos para ela não entrar em contato comigo, exceto um. Os Drumners voltam às 13h30 a tempo para o chá da tarde. Maud anunciou. Sugiro que seja servido na varanda. Você sabe que foram a Londres buscar sua filha? Ela chegou de Paris ontem à noite. Sim, mãe. Donald respondeu distraído durante o café da manhã. Como vocês são próximos em idade, ajudaria se você se juntasse a nós e a entretesse. Donald dobrou o Times e se levantou da mesa. Não se preocupe, farei sala para ela. Naquela tarde, Donald cavalgou pela propriedade. Pelo menos, os arrendatários que visitou pareciam contentes. Depois da chegada de um clima ideal para uma safra extra de trigo, que seria ceifado nas próximas semanas, eles acreditavam que essa notícia o agradaria. Mal sabiam eles do destino que estava prestes a bater em sua porta. Um comprador em potencial havia sido encontrado, o Sr. Kinghorn, nativo da Cornualha. Era um negociante que teve muito lucro com o comércio de estanho durante a guerra. Ele parecia um sujeito decente e estava ansioso para comprar uma posição mais alta na hierarquia social através da aquisição de Astbury Hall. Ia pagar muito barato, simplesmente porque não havia concorrência nesses anos financeiramente sombrios do pós-guerra. Donald ainda precisava dar um último aval para concretizar a venda, mas pelo menos se consolou ao entregar a égua para o cavalariço e caminhar de volta ao hall. A propriedade seria administrada de modo mais eficiente e profissional, sob o olhar atento de um novo dono. Chegando ao jardim, Donald notou os Drumners e sua mãe sentados na varanda tomando chá e percebeu que estava atrasado. Teriam que tolerar sua presença em trajes de montaria, em vez de ter que enfrentar a cara de desagrado de sua mãe. Enquanto subia os degraus, a jovem sentada à mesa chamou sua atenção.
Seu lado masculino reconheceu imediatamente que Violet Dramner era atraente. Seu corpo esguio estava envolto em um belo vestido. Seus cabelos loiros exibiam um corte moderno. Quando se aproximou, notou seus olhos castanhos e lábios perfeitos, contra uma pele pálida e sem defeitos. Boa tarde, ele disse ao chegar à mesa. Mãe, Ralph, Cissy, perdão pelo atraso e senhorita Dramner, Donald disse se voltando para a jovem. Seja bem-vinda a Astbury. Posso chamá-la de Violet? Sim, por favor. Ela sorriu, revelando um vislumbre de seus dentes perfeitos. Estou encantado em conhecê-la. Ele disse ao se sentar enquanto a criada se apressava em lhe servir uma xícara de café. Como foi a viagem até aqui? Extremamente agradável. Violet respondeu. Eu não havia estado fora de Londres antes. Todos os bailes em que estive aqui na Inglaterra no início do verão foram na cidade. E claro, Violet foi debutante em Nova York no ano passado. Cissy acrescentou. Verdade. Maud disse com um quase imperceptível levantar de sua sobrancelha. Você gostou da temporada aqui? Ah, sim. Conheci tantas pessoas interessantes. Simplesmente adoro a Inglaterra, Violet disse em seu alegre tom nova-iorquino. Violet foi a beldade da temporada social em Londres, sob todos os aspectos, Ralph disse. Uma grande quantidade de jovens da nobreza corria atrás dela, e não adianta negar, Violet. Ah, pai, por favor. Violet enrubesceu, todas as jovens foram populares. Houve algum jovem em particular que chamou sua atenção? Maud perguntou. Acho que ainda sou muito moça para pensar em me estabelecer. Violet respondeu com diplomacia. Você cavalga, Violet? Donald perguntou, mudando de assunto. Ah, sim, no Central Park com frequência e quando vamos ao nosso rancho de verão em Newport. Tenho meu próprio cavalo lá. Então, enquanto eu estiver aqui, você deve me permitir acompanhá-la em um passeio pela várzea. Gostaria muito, Donald. 24 de julho. Cavalguei com V. outra vez esta manhã. Ela tem técnica profissional, mas monta como uma garota, enquanto A. montava como um homem. Mas é gentil, inteligente e bem educada, e sua alegria por estar aqui na Inglaterra me faz sorrir. Ela também é muito bonita e olho para ela às vezes, pensando que sua pele clara e seus cabelos loiros não poderiam ser mais diferentes da aparência exótica e provocante de A. Sua estadia aqui tem ao menos me ajudado a tirar A. da cabeça, já que sua energia natural é contagiante. Donald percebeu que pelo menos havia um pouco mais de ritmo em seu caminhar nessas 2 últimas semanas. Com seu entusiasmo tipicamente americano, os Dramners afastaram a atmosfera sombria que pairava sobre Astbury Hall ultimamente. Sua mãe ficou animada e convidou alguns membros da nobreza local para um jantar raro havia poucos dias. Mesmo os empregados pareciam genuinamente gratos pelo trabalho adicional que tinham por causa dos visitantes. Criadas subiam e desciam as escadas, preparando banhos para as 2 americanas e cuidando de seus vastos guarda-roupas. O corredor dos quartos de hóspedes estavam impregnados com o perfume de Violet, suave e fresco como ela. Suas expressões alegres o recebiam todas as manhãs na mesa do café, enquanto Ralph enaltecia seus planos de, entre aspas, invadir a Cornualha nos próximos dias. Mãe, Violet disse, vocês se importam se eu não os acompanhar? Amy Venable vai dar um baile em Londres e escreveu me convidando. Seria bom ver alguma das minhas amigas inglesas mais uma vez, antes de partir para Nova York.
Tenho certeza que sim, querida. Mas você não pode ir para Londres sozinha. Isso está fora de cogitação, Cici respondeu. Temos muito espaço em nossa casa em Londres, Maud disse. Você pode ficar lá, Violet, querida. Seria muita gentileza sua, Lady Astbury. E você não disse que precisava ir a Londres nos próximos dias, Donald? Maud acrescentou. Sim, estarei em Londres. Ele respondeu desconfortável, sem querer parecer rude. Ora, perfeito. Você pode me acompanhar ao baile. Tenho certeza de que Amy Venable não se importaria. Violet disse batendo palmas. Que ideia excelente! Maud disse. Então, está decidido. Ela sorriu para o grupo ali reunido. Depois do café da manhã, Donald se retirou para a biblioteca com o Times, mas não conseguia se concentrar. Embora já se tivessem passado 5 meses desde que teve notícias de Anne, ele estava desconfortável com a ideia de acompanhar Violet a um baile. Entretanto, parecia ter sido manipulado por sua mãe, e seria intratável voltar atrás agora. Refletindo sobre o surto repentino de vida em sua mãe e sua anormal atitude afável, Donald ponderou pela primeira vez se a chegada dos Dramners a Astbury foi tão inesperada quanto parecia. Afinal, não havia dúvidas quanto à fortuna dos Dramners, e Ralph já havia mencionado o fundo fiduciário gigantesco que administrava para a Violet até ela completar seus 21 anos, dali a 3 meses. Uma fortuna que certamente levaria consigo quando se casasse. Diabos, mãe! Donald jogou o Times sobre a mesa, se levantou e foi até a janela. Censurou a si mesmo por ser tão ingênuo. Como ele pôde não ter visto a teia que sua mãe tramava à sua volta? Não serei comprado ou manipulado, disse rangendo os dentes, enquanto olhava o sol de agosto banhando o parque com uma luz suave. Além disso, Maud não era capaz de controlar os sentimentos de Violet por ele. Com sua fortuna, personalidade atraente e beleza incontestável, Donald acreditava que ela poderia ter qualquer homem que escolhesse. Era duvidoso de que ela se interessaria por ele. Ainda assim, pensou no modo como ela sorria para ele, como parecia ansiosa em participar de qualquer atividade que ele sugerisse. Durante a longa viagem de trem até Londres, Donald ouvia enquanto Violet falava de sua vida em Nova York, da casa onde vivia com os pais na Park Avenue e das coisas maravilhosas que havia visto em sua excursão pela Europa. Receio que será muito difícil voltar. Os americanos podem ser muito reservados, você sabe. Ela acrescentou, como se a experiência de seus 3 meses na Europa fosse o suficiente para torná-la uma cidadã do mundo. Então, você prefere a Inglaterra? Donald perguntou educadamente. Ah, sim. Sempre fui apaixonada por sua literatura. Adoro o interior. Tudo é tão singular. Chegando à casa na Belgrave Square, Violet foi levada a seu quarto por uma criada. E Donald foi até a sala de visitas encontrar Celina, que estava sentada à escrivaninha escrevendo uma carta. Como está, Celina? Acabei de chegar do Château de Henry, na França. Ele ainda está lá cuidando de alguns negócios. Eleanor e eu ficaremos aqui por enquanto, até que nossa casa em Kensington fique pronta. Chá? Obrigado, Donald disse, sentando-se em uma cadeira enquanto Celina chamava a criada. Como estão as coisas em Astbury? Ela perguntou. Bem, nossa mãe certamente melhorou. Ela está radiante em comparação com a última vez em que você a viu. Donald ergueu uma sobrancelha para sua irmã. Alguma indicação de que serei perdoada? Para ser honesto, não toquei no assunto recentemente. Ela tem
estado tão contente que eu não quis arriscar mencionar algo que possa pôr um fim em seu bom humor. Além disso, você deve estar ocupado acompanhando sua jovem herdeira americana ao redor de Devon. Estou fazendo minha obrigação, com certeza, ele concordou. Hoje à noite tenho que ir a um baile horroroso com a presença de todas as suas amigas debutantes. Você gosta de Violet, Donald? Estou ansiosa para conhecê-la. Sim, ela é uma garota adorável, mas a expressão de Donald ficou sombria. Você sabe que é só isso. Claro. Alguma notícia de Annie? Nenhuma palavra, ele suspirou. Escrevi até mesmo para a Scotland Yard para ver se havia possibilidade de investigar seu paradeiro, mas não conseguiram nada. Ela literalmente desapareceu. Bem, pelo menos é alguma coisa, Celina consolou. Podemos supor que ela não esteja morta? Celina, ela pode estar em qualquer lugar. Pode ser que nem mesmo tenha retornado à Inglaterra como você disse que viria. Como disse que viria. Na verdade, estou começando a pensar que ela ficou na Índia e simplesmente não teve coragem de me dizer. Ambos ficaram em silêncio, pensando, enquanto a criada trazia o chá. Celina serviu uma xícara para cada um, fitando Donald pensativamente. Donald, querido, odeio ter que dizer isso, mas... Eu sei. Por favor, não diga nada. Ele a cortou. Estou começando a me dar conta de que talvez não tenha outra escolha que não seja tentar esquecer. Temo que sim, Celina concordou. Sei que você a amava, mas... Eu a amo, Donald interrompeu. Sim, a ama. Celina se corrigiu. Mas um casamento entre vocês nunca seria fácil. Você sabe como a sociedade inglesa é, e vocês teriam que lutar por aceitação. Não ligo para estas coisas, Donald disse com raiva. Fiquei lado a lado nas trincheiras, com homens de todas as cores e crenças. Vi sua coragem. E vi quando morreram, com tanta dor quanto qualquer homem de pele branca, devo acrescentar. Bem, Celina respondeu com a voz fraca, é mérito seu que não tenha preconceito. Mas você sabe muito bem que muitos outros têm e sempre terão. Você está dizendo que Anne me deixou para me proteger disso? Não, apenas sugerindo que é uma possibilidade. Estou tão confusa quanto você com a falta de contato dela. Espero que Anne nunca tenha se sentido desconfortável comigo por causa da cor de sua pele. Donald, querido. Celina tentou acalmá-lo. Não estou dizendo que ela sentiu isso em relação a você, mas talvez de outros. Veja nossa própria mãe, por exemplo. Como seria se vocês tivessem filhos? Eles seriam mestiços e... Chega! Donald bateu sua xícara contra o pires. Me perdoe, Celina disse com lágrimas nos olhos. Eu estava apenas tentando ilustrar as dificuldades que vocês teriam se as coisas tivessem acontecido como planejado. Nada disso teria importância se estivéssemos juntos. Donald se levantou. Preciso me arrumar para esta festa maldita. Donald subiu as escadas até seu quarto e caiu na cama, com a cabeça entre as mãos. Será que a teoria de Celina poderia estar certa? Será que Anne, para protegê-lo, havia decidido que ficar longe seria melhor? Ele simplesmente se recusava a acreditar que esse era o caso. Anne sabia que ele desdenhava qualquer forma de preconceito. Repetidas vezes, Donald chegou à mesma conclusão. Ele estava agora convencido de que Anne simplesmente não o amava quanto pensava. Ou talvez ela amasse outro ainda mais, pensou com um calafrio. Lágrimas vieram e pela primeira vez ele seriamente contemplou um futuro sem ela e percebeu que estava começando a perder a esperança.